E aí, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Vocês vão me ver hoje com esta roupa e outros vídeos, porque eu tô gravando de baseada, tá? Assim fica muito mais fácil. E vamos lá, hoje a gente tem uma coisa diferente aqui, mas é uma coisa que vai ajudar muito, não só o Matheus, que é o dono da redação, que eu vou analisar, mas você que tá aí procurando, enfim, um caminho para suas próprias redações, né? Então, às vezes a gente vendo uma videoanálise, que é isso que eu vou fazer aqui. Então, temos um quadro novo, não sei se é um quadro ou coisa do gênero. Eu vou inventar um nome para essa playlist, tá? Mas qual que é a ideia? O Matheus me mandou pelo direct do Instagram uma pergunta. Ele falou assim, Ana, você me daria um caminho, uma ideia de onde eu posso evoluir na minha redação? Eu falei, olha, aí eu fiz a proposta, né? Falei, olha, assim, fora de uma aula e tudo, eu não tô com tanto tempo, mas como eu preciso criar conteúdo para o meu canal? E como isso pode ajudar não só você, mas também outras pessoas? O que você acha? Você me envia uma redação que você fez, uma dessas em que você sente que você pode melhorar, mas não sabe onde, e eu faço uma videoanálise. Então eu gravo um vídeo, te mando o link, você analisa, suga tudo que ele puder te oferecer e ao mesmo tempo, né, gratuitamente, a gente abre também esse conteúdo para outros estudantes. Você topa? E o Matheus corajosamente disse topo. E aí ele me mandou a redação, que eu vou abrir aqui depois para vocês compartilhando a tela. Como não manjo ainda dos paranauês de gravar a tela e dos requintes todos, eu tô fazendo aqui pelo Google Meet, tô gravando essa análise e aí eu vou compartilhar com vocês, então me dá um feedback aí, olha Ana, tô vendo, não tô vendo, enfim, me fala aí o que dá pra gente fazer, o importante é que essa informação chegue até você, beleza? Bom, então vamos lá, eu vou abrir a redação do Matheus aqui no Word e a gente vai começar essa videoanálise. Então, vamos lá, né, para o VAR. E lá vamos nós. Então, agora vocês estão vendo aqui a minha tela do documento e a gente vai começar a fazer a análise dessa redação. Então, eu vou imaginar aqui que eu estou dando uma aula para você, tá bom? Qual é a ideia? O que eu sempre faço para corrigir uma redação? Quando eu recebo, quando eu dou início a uma aula particular, ou quando eu estou fazendo análise de algum texto, primeiro eu sempre tenho acesso ao texto inteiro. Eu faço uma leitura diretão, de reconhecimento de território. Se eu estou numa aula, por exemplo, eu peço para o meu aluno ler. Então imagina, Matheus, que você está aqui, eu pediria para que você lesse, mas como não é possível isso, eu mesma vou ler. E qual que é o objetivo, né? Quando a gente pega um texto que a gente não lembra, escreveu há muito tempo, então ele não tá fresco na nossa cabeça, eu vou fazer um direcionamento e, putz, eu não lembro da parte que eu falei isso. Então você não aproveita tanto a correção. Para mim é legal também, porque quando eu tô lendo o texto pela primeira vez, eu também escuto a pessoa que escreveu lendo, a própria entonação dela me traz muitos outros dados que eu posso ajudar, né? Que a minha interpretação, ela é, digamos assim, ampliada, tá? E isso é muito legal, porque tem coisa que funciona com a gente falando que não funciona quando a gente vai para a escrita, né? Não dá para simplesmente transcrever. Daí a ideia de estudar a redação, de aprender a se expressar de maneira escrita, assim como a gente passa a nossa vida inteira aprendendo a se expressar de maneira falada, tá bom? Então vamos lá, vamos para essa leitura. O tema da redação que o Matheus enviou é a democratização do acesso ao cinema no Brasil, que foi a proposta que o Enem colocou para os candidatos no finzinho do ano passado, em 2019, tá? Então vamos lá. Promulgada pela ONU no dia 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a todos os indivíduos o direito à liberdade, lazer e ao bem-estar social. Conquanto a desigualdade que ocorre no Brasil... Peraí que eu vou ler de novo. Conquanto a desigualdade que ocorre no Brasil diante a pouca disponibilidade de salas de cinema impossibilita que essa parcela da população
presente ao norte, nordeste e periferias urbanas, desfrute desses direitos universais na prática. Diante dessa perspectiva, esses desafios devem ser superados de imediato para que uma sociedade integrada e democratizada seja alcançada. A educação é o fator principal no desenvolvimento de um país, pois ela é capaz de diminuir drasticamente essa desigualdade, ponto final. Odiernamente, o Brasil ocupa a 9ª posição na economia mundial, a segunda na FUNAG. Contudo, o sistema público de ensino é ineficiente, refletindo essa desigualdade que ocorre desde muito tempo no Brasil, devido a pouca ou nenhuma ação feita anteriormente. Ponto final. Devido a pouca ou nenhuma ação feita anteriormente. Nessa lógica, segundo Immanuel Kant, o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Dessa forma, a educação é capaz de reestruturar essa dissemelhança que ocorre entre essas regiões do país. Ademais, a elaboração da Constituição Federal de 1988 foi baseada no sonho de bem-estar social para todos os indivíduos, incluindo essas pessoas que não possuem acesso às salas de cinema. Entretanto, é notório que o poder público não cumpre o seu papel enquanto agente fornecedor de direitos mínimos, uma vez que é perceptível que em certas regiões, como Norte, Nordeste, periferias urbanas e cidades pequenas do interior, não possui nenhum incentivo à construção do meio de lazer como salas de cinema. Dessa maneira, percebe-se que essa inaceitável questão de vulnerabilidade dessa população configura não só um desrespeito colossal, mas também uma desvalorização descomunal que, portanto, deve ser modificada em todo o território nacional. E agora a conclusão. Infere-se, portanto, que ainda há entraves para garantir a solidificação de políticas que visem a construção de um mundo melhor. Para que essa desigualdade acabe, urge que o Ministério da Cidadania faça incentivos fiscais às empresas construtoras de cinemas para que haja um aumento dessas salas nas regiões mais afastadas. Dessa forma, o Brasil poderia superar a dissemelhança de lazer que deveria ser garantida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Somente assim o Estado brasileiro poderia democratizar. Segundo Hegel, o Estado democratizar... Peraí que eu vou ler a frase de novo. Sendo assim, somente assim, o Estado brasileiro poderia democratizar, pois, segundo Hegel, o Estado é o pai da população e tem o dever de cuidar dos seus filhos, promovendo assim uma igualdade. Final do reconhecimento de território. Eu vou manter todas essas frases que eu li com uma entonação diferente, depois eu vi que tinha um ponto final, tá? Eu não vou limpar isso na edição, embora outras coisas eu eventualmente vá tirar, para que a gente agilize, porque senão, nossa, vocês vão morrer de tédio, né? E agora, vamos partir para a segunda análise. Agora que a gente já sabe o que esse texto diz, o que ele traz, vamos para a análise, enfim, ou seja, vamos para a análise de vídeo redação. Vamos lá, eu vou subir aqui e vou começar a fazer as considerações, tá? Primeiro, não vemos título porque o Enem não pede título. Se um dia isso mudar, né? Aí a gente resolve. Inclusive, eu tenho uma dica muito legal de como dar títulos bem bacanas sem precisar ter muito trabalho com isso, né? Mas eu vou deixar para uma outra ocasião. Então, vamos lá. A proposta, que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, ela levava em conta aspectos de desigualdade de distribuição de salas de cinema, por número de habitantes, tinha várias estatísticas, enfim. Eu aconselho que vocês leiam a proposta, se já não leram, antes de continuar vendo esse vídeo, tá bom? Para que vocês tenham ideia do que está em jogo quando essa conversa aqui está acontecendo, tá? E ó, volta pro vídeo, hein? Vamos lá! Eu espero, mas volto aqui. Não deixo de vir porque tem umas coisas bem interessantes, tá? Vamos, então, para os aspectos gerais, tá? Esse texto, ele tá dentro do gênero dissertativo argumentativo. Ele expõe uma opinião sobre o assunto e ele traz argumentos
para reforçar, para justificar essa opinião, para respaldar racionalmente essa opinião, e no fim ele faz uma proposta de intervenção na linha do que o Enem pede. Dentro disso, essa caixinha do gênero pedido no texto, ela se encaixa. Mas vamos ver, então, dentro de uma análise linha a linha, uma análise parágrafo a parágrafo, como esse texto poderia ser ainda melhor, tá bom? Então, a gente tem aqui a introdução. Aí a gente tem, vamos pegar então frase por frase, tá? Aqui. Promulgada pela ONU no dia 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a todos os indivíduos o direito à liberdade, lazer e ao bem-estar social. Esse é um recurso de contextualização. Então, só para trazer para cá, antes para a gente não continuar sem isso. Uma introdução de uma dissertação argumentativa no formato do vestibular, para fazer a gente poder escrever dentro das 25 ou 30 linhas que a gente tem normalmente, ele tem que conter 3 itens lógicos: o contexto, o problema e a tese. Então, basicamente, ele vem de um nível mais geral para um nível particular. Existe um contexto de uma realidade, e nessa realidade, a proposta, ela põe um problema. Então, a gente vem para o miolo, o problema. Esse problema, ou esse impasse conceitual que você vai identificar na proposta, é a parte lá que a banca quer ver se você interpretou o texto a ponto de pegar esse problema e trabalhar com ele, né? Então, a gente tem lá essa realidade, dentro dela um problema. Em relação a esse problema, a gente tem uma opinião, que é a tese. Então, contexto, problema e tese, contexto, problema e tese. Vai chegar uma hora, provavelmente, que você vai sonhar com isso, mas não premuscânico, para citar o sábio Chapolin Colorado, tá? A diferença entre o problema e a tese é que a tese é a realidade que você constata a partir da proposta e que todos os estudantes ou candidatos vão constatar também, ok? A tese é a sua opinião. Quando você olha para esse problema, quando você olha, no caso aqui, para esse Brasil que não tem acesso igual a todos no cinema, em que o acesso não é democrático, você fala, peraí, eu não concordo com isso. Então, a partir de olhar o problema e se perguntar, eu concordo que ele exista? Eu não concordo que ele exista? Ele tem que continuar assim? Ele tem que mudar? Aí é que a gente entende que o problema é algo constatado na realidade, que a proposta nos dá, e a tese é a nossa opinião a respeito daquele problema, ok? Se você tiver qualquer dúvida sobre isso, eu não entendi, você me explica melhor? Joga aqui nos comentários que a gente vai conversando, ok? Mas vamos para diante. Bom, vamos para diante, continuando aqui no contexto. Esse contexto é um recurso bastante abrangente e uma coisa que a gente pode lançar mão, que é se basear numa carta de direitos. Aqui está a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas podia ser também a Constituição Cidadã de 1988, que é a Constituição do Brasil. Enfim, o que é interessante dizer? Que essas constituições, as constituições, elas garantem os direitos dos indivíduos, né? E isso já pode ser um gancho para depois a gente entrar num problema. Falar, isso aqui não é bem isso aqui que está acontecendo, não. Mas vamos lá. Promulgada pela ONU no dia 10 de dezembro de 1948. Vamos por enquanto aqui. Eu não teria correção, pelo menos em nível de gramática, para fazer. Mas eu tenho 2 sugestões importantes aqui. O que a gente costuma fazer quando siglas estão em jogo? Quando a gente usa pela primeira vez, a gente usa o nome inteiro da coisa, siglada, e entre parênteses a sigla. É muito provável que aqui depois isso possa ser retomado, enfim. Então, como que ficaria? Ficaria assim, promulgada pela Organização das Nações Unidas, entre parênteses, ONU, em 10 de dezembro de 1948, etc, etc, etc. Ok? Se você, digamos assim, fez o seu rascunho, viu que não citou de novo aquela sigla, corta as letras da sigla, porque você não vai precisar de sigla. Você somente vai dizer o nome da organização por extenso uma vez e cada letra, né? Cada espaço conseguido, às vezes pode fazer a diferença para a gente não surtar quando a gente tem um monte de coisa para dizer e já chega no fim da página, quando a gente está passando a limpo, tá?
E outra sugestão. É claro que assim, promulgado no dia 10 de dezembro, essa data completa, 10 de dezembro de 1400 não, 10 de dezembro de 1948, é uma informação legal de você mostrar para a banca que você sabe. Mas aqui, talvez dizer o dia, talvez dizer um mês, não seja uma informação assim tão importante, porque o importante mesmo é você chegar na sua tese. Então você pode simplesmente só dizer o ano, promulgada pela Organização das Nações Unidas. Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a todos os indivíduos o direito à liberdade, lazer e ao bem-estar social. Aí aqui eu vou selecionar esse último trechinho aqui, onde tem essa enumeração. Uma enumeração é x, y, z e h, ok? É quando você enumera coisas. E aqui a gente tem, essa Constituição garante aos indivíduos o direito a quê? À liberdade, ao lazer e ao bem-estar. São 3 coisas que são garantidas, pelo menos que você está jogando aqui para dentro do seu texto, embora muitas outras sejam garantidas. E veja que tem aqui, ó, a liberdade tem a sua preposição, ao bem-estar tem a sua preposição, e aqui no meio, o lazer, ele tá solitário, ele não tem uma preposição para chamar de sua. O que eu aconselharia? Já que você pôs a liberdade e ao bem-estar, e aí você já mostrou para a banca que pelo menos aqui você deu conta da crase muito bem, né? Você usou onde tinha que usar e no masculino você colocou o ao. O que eu sugeriria para você é colocar aqui um ao lazer, completa, ok? Porque aí você tem um padrão. É claro que se a enumeração for muito longa, aí não vai compensar você repetir 20 vezes os artigos ou eventuais preposições. O leitor ele vai entender que elas foram omitidas estrategicamente. Mas aqui não são só 3 itens. Eu acho que valeria a pena por uma questão de clareza, ok? Mas, de novo, é uma sugestão, não é uma correção. Vamos agora para o que a gente espera encontrar depois, que é o problema, tá? Então, vamos pegar essa segunda frase aqui, esse segundo período. Conquanto a desigualdade ocorre no Brasil diante a pouca disponibilidade de salas de cinema, que impossibilita parcela da população no presente, essa parcela da população presente no norte, presente ao norte e nordeste. Eu vou ler tudo de novo, tá? Com calma dessa vez. Conquanto a desigualdade que ocorre no Brasil, diante a pouca disponibilidade de salas de cinema, impossibilita que essa parcela da população presente ao norte, nordeste e periferias urbanas desfrute desses direitos universais na prática. Ok. Essa é uma formulação que, assim, todo professor de redação sabe que é muito comum de se ver quando a gente fala em redação de Enem, tá? Então, assim, uma sugestão de âmbito geral. Permita-se criar um jeito mais seu, no caso, um jeito mais Mateus, de conseguir descrever um problema, tá? Eu não posso te garantir que a banca vai olhar para isso e falar, olha, esse cara aqui, ele entendeu o problema, bacana, mas ele tá fazendo uma formulação que faz alguns anos que a maioria do pessoal faz, das pessoas, dos candidatos costuma fazer. Então, talvez isso já não seja tão novo assim, tá? Então, essa dica, essa sugestão que eu tô te dando, ela é mais estratégica, tá? Não exatamente de que está errado o jeito que você disse, ok? Vamos voltar, então, para a frase. Vamos começar, então, aqui com o conquanto. O conquanto, ele é uma conjunção com esse valor concessivo. Ele tem essa ideia, ainda que tal coisa aconteça, outra coisa continuará acontecendo. Em termos lógicos, ele se... eu não sei se ele se encaixa dentro desse conjunto aqui que você tem. Porque você tá falando lá em cima uma coisa legal, que tecnicamente todos deviam ter direito à liberdade, lazer e bem-estar. Aqui você já está passando para a parte de um problema, de uma coisa que não está suficiente, que não está como devia estar, né? Pode ser um contudo a desigualdade
tá? E aí o contudo substituindo o conquanto, o contudo, você não precisaria trocar nada, nem essa vírgula. Agora, se você quiser usar o conquanto, você precisa criar uma frase com a mesma estrutura de uma frase que a gente usaria apesar de. Então, por exemplo, conquanto a desigualdade ocorre no Brasil, algumas coisas já melhoraram. A ideia do conquanto é introduzir uma oração que ela é uma concessão, mas que não vai impedir que alguma coisa aconteça. A relação que você precisa aqui é adversativa, ok? Então, troca por um contudo, por exemplo, que você não precisa mexer em quase nada do resto da frase por causa dele. Ou então, se você quiser manter o conquanto, aqui a coisa mudaria um pouquinho. Você teria que fazer uma frase mais ou menos assim. Apesar disso, ainda existe uma desigualdade que ocorre no Brasil diante da pouca disponibilidade de salas de cinema que essa parcela da população, enfim, que impede que essa parcela da população desfrute desses direitos universais na prática, vírgula, conquanto não se possa negar que mudanças já tenham ocorrido nesse sentido. O conquanto, enquanto concessivo, ele é uma ressalva, tá? E você não tá fazendo ressalva aqui, você tá indo direto pro seu problema. Eu também nem acho que você não precisaria fazer a ressalva nesse fim que eu coloquei, tá? Tipo, olha, contudo tem essa desigualdade que impede muita gente de usufruir das salas de cinema, ainda que muita coisa já tenha melhorado. Não precisa, aqui é a hora de focar no problema, né? Então, vamos lá. Vamos usar o contudo, ok? Contudo, a desigualdade que ocorre no Brasil diante da pouca disponibilidade, vamos por aqui, ó. Aqui esse A, na verdade, é um da. O que está diante de alguém ou de algo é de. O diante pede a preposição de. Então, diante de alguma coisa, diante de alguém, diante da pouca disponibilidade, diante do pouco tempo que eu tinha. Beleza? Aqui é uma questão de regência, tá? Diante da pouca disponibilidade de salas de cinema, que impossibilita... Peraí, então vamos lá, deixa eu só reentender essa estrutura aqui. Contudo, a desigualdade que ocorre no Brasil diante da pouca disponibilidade de salas de cinema, ok, impossibilita que essa parcela da população presente, aqui ó, vamos aqui para essa outra preposição, presente ao. Mas nesse caso aqui, quando a gente está num espaço, a gente geralmente usa o no, a gente usa a preposição em, então presente em algum lugar. No caso aqui, presente no norte, nordeste e periferias urbanas, ok? Desfrute desses direitos universais na prática. Essas são as coisas que você precisaria arrumar dentro dessa frase. Numa visão mais macro, a ideia seria que você encontrasse um jeito diferente, um jeito mais Mateus de falar do problema, para que você não use uma estrutura que todo corretor de Enem já vê assim em mais da metade dos textos. Não posso afirmar que a porcentagem seja essa, mas é muito, 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 muito comum, tá bom? Dentro dos textos que tiraram 1000 que eu li, cada vez mais a inventividade está sendo o que vai fazer você sair de um 980 e ir para o 1000, tá? Então, vamos aqui para a frase seguinte, que é onde a gente encontra. Já vimos o contexto, o problema, vamos agora para a tese, tá? Que é essa parte aqui, ó. Diante dessa perspectiva, esses desafios devem ser superados de imediato para que uma sociedade integrada e democratizada seja alcançada. Então, aqui, ó, diante dessa perspectiva, vírgula, ok, esses desafios devem ser superados de imediato para que uma sociedade integrada e democratizada seja alcançada. Ok. Você tem aqui 2 elementos que o Enem pede numa tese. O primeiro deles é a discordância ou concordância em relação à existência do problema. Então, você concorda que o problema exista? Então assim, deixa eu reformular. Então, esse problema de muita gente não poder ir no cinema pode continuar existindo e tá tudo bem, eu concordo que ele exista? Ou, não,
Isso para mim é um problema que não devia existir. As pessoas deveriam ter um acesso melhor e mais democrático às salas de cinema. Ok. Que é o que está no caso aqui, já é a discordância. E o outro é o conformismo ou inconformismo. No caso, uma coisa é eu discordar de uma coisa, mas achar que ela não tem como mudar ou me conformar com isso. Por exemplo, ai, mas, poxa, enfim, feminicídio é uma coisa que não devia acontecer, é um pecado com as mulheres, mas, nossa, sempre foi assim, né? Não tem como mudar, é assim mesmo. Não. O Enem, ele quer uma discordância inconformista da sua parte, tá? Por isso ele já traz problemas da realidade brasileira, ok? Você pode tentar uma concordância conformista, mas olha, eu vou te contar, é muito, 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 muito difícil de você sustentar isso do ponto de vista argumentativo com o tempo que você tem no Enem e os recursos que você tem no Enem, ok? Então, não só o Matheus aqui não concorda com a realidade problemática que está sendo posta, como ele acha que deve mudar, ou seja, para que uma sociedade, esses problemas, esses desafios devem ser superados de imediato, ok? Então, esses dois elementos estão presentes aqui, são dois elementos importantíssimos que você tem que lembrar de ter na sua tese quando você for fazer sua redação de Enem, tá? Vamos então para o próximo parágrafo, já não é sem tempo. Vamos então para o próximo parágrafo, já não é sem tempo, ok? Vamos então para o primeiro argumento. Então vamos lá. A educação é o fator principal no desenvolvimento de um país, pois ela é capaz de diminuir drasticamente essa desigualdade. Ok, então temos aqui a primeira frase, tá? A educação é o fator principal no desenvolvimento de um país. Veja que aqui a palavra país está com letra maiúscula. Quando isso acontece, nesse caso, é um uso que a gente chama de maiúscula alegorizante, ou seja, é uma palavra que não precisaria gramaticalmente estar com letra maiúscula, mas a gente escolheu colocar, tá? Não é o país, é o país. Entendeu a coisa, entonação? O país, né? É aquela coisa do... Isso é uma pizza com P maiúsculo, tá? Mas aqui, qual que é a ideia? Cada vez menos, nos usos contemporâneos da língua portuguesa, a gente vê isso acontecer. Isso era muito comum, algumas décadas atrás, mas a gente já não vê mais isso muito sendo usado. Então, assim, a ideia é, não precisa. O leitor da banca, um leitor experiente, um leitor formado para corrigir Enem, né? Ele não vai se surpreender com isso. Isso não vai mostrar serviço, ok? Então, põe país com letra minúscula. Só usa a letra maiúscula quando você estiver começando uma frase, né? Porque o que vem antes é um ponto final. Ou quando for um nome próprio, o nome de uma instituição, de uma pessoa, ok? Então, vamos para frente. Enfim, então a educação é o fator principal no desenvolvimento de um país, pois ela é capaz de diminuir drasticamente essa desigualdade. Qual desigualdade? Essa que foi colocada na frase anterior. Essa desigualdade, ela não está na frase anterior. Na verdade, ela está algumas frases acima quando o problema aparece. Essa desigualdade de acesso ao cinema. O que eu te aconselharia aqui? Tá? Deixa eu só voltar aqui que o meu mouse às vezes me prega peças. Quando você põe essa desigualdade, já tá... O leitor vai ter que pular pelo menos uma frase antes de ele encontrar qual desigualdade é essa. Isso se ele já tá manjando aqui do texto, ok? O que eu te aconselharia é não fazer esses pulos tão grandes para retomar. Põe aqui um sinônimo, então, por exemplo, um outro jeito de você dizer, um outro recurso de coerência, pois ela é capaz de diminuir drasticamente, enfim, as diferentes formas de desigualdade, ok? Para você não mandar o leitor para um essas que você não tem certeza se ele vai achar, ok? Então, vamos lá. Para a frase seguinte. Cadê a frase seguinte? Aqui, achei. Odiernamente, o Brasil ocupa a 9ª posição na economia mundial, segunda a FUNAG.
isso aqui seria segundo a FUNAG? Você estaria dando a fonte dessa informação? É o que eu estou imaginando aqui, tá? Segundo a FUNAG. Então, esse A do segunda teria que ser um O, tá? E aí a gente vem na questão da sigla de novo. O que é a FUNAG? Né? É uma fundação unida do não aguentamos guinchos. Isso aqui foi uma coisa bem louca, né? Mas assim, provavelmente você não vai usar isso de novo e aqui você não pode garantir que o leitor já tenha essa informação, tá? Eu mesmo, por exemplo, eu teria que pesquisar. E por que eu estou dizendo isso? Um exercício legal para a gente ter mais essa ideia é pensar, puxa, se tivesse um leitor que foi criado em Marte e chegou aqui ontem, será que ele ia saber o que é a FUNAG? E esse exercício, a ideia dele é a gente sempre se lembrar que quanto mais claro o nosso texto for, melhor, mais objetivo, e para isso a gente tem sempre que fazer esse exercício de nunca pressupor que o que é claro para nós vai ser claro também para o nosso leitor, ok? Eu sei que não é fácil, é mais fácil eu falar do que a gente fazer, mas isso é uma questão de hábito, tá? E geralmente é nessas partes que um corretor indica, olha, falta clareza, o que? Ele faz as perguntinhas, puxa, o Massatinho faz o que é isso, de quem, tá? Então esse FUNAG teria que ir tudo grande. Não, tudo grande é horrível, não é nada claro, mas ele teria que ir por extenso, ok? Beleza, então aqui a gente tem um país que precisa de educação, porque ela vai resolver desigualdades. Aí a gente tem esse dado de que nós somos a 9ª economia mundial, isso pelo menos a gente supõe antes da pandemia, né? Vamos aqui para a frase seguinte. Contudo, o sistema público de ensino é ineficiente, refletindo nessa desigualdade que ocorre desde muito tempo no Brasil, devido a pouca ou nenhuma ação feita anteriormente. Vamos para os pormenores da gramática. Então, contudo, o sistema público de ensino é ineficiente, vírgula, ok? Por que uma vírgula aqui? Porque aqui terminou uma oração completa, uma oração principal, digamos assim. Então, aqui vamos para a parte da gramática, né? Contudo, o sistema público de ensino é ineficiente. Por que uma vírgula aqui? Porque essa frase, o sistema público de ensino é ineficiente, já tem um sujeito e predicado, que é o requisito básico conceitual para a gente formar uma oração. Então, o que vier depois dela vai ter uma vírgula, tá? Refletindo nessa desigualdade. E eu não vou nem ler o resto porque eu preciso parar no refletindo. Esse uso do gerúndio é bem espinhoso, tá? Coloca, por exemplo, o que reflete nessa desigualdade, tá? E aí, assim, alguma coisa reflete em outra coisa. Por exemplo, a imagem da menina refletia na água, tá? Então, a gente sempre tem que pensar bem o que está sendo refletido e o que é a origem do reflexo, né? Nesse caso aqui, é a falta do investimento em educação que reflete na desigualdade ou é a desigualdade que reflete na falta da educação, né? E inicialmente eu vou te falar, não é uma pergunta fácil de responder. É claro que você quis dizer que algo reflete em outra coisa. Melhor ainda, talvez um outro jeito melhor de dizer que alguma coisa culmina em outra coisa, que alguma coisa desemboca, origina outra coisa. E aí a gente teria uma coisa um pouco mais tranquila, que é o causa e consequência, tá? O leitor da banca, ele vai pegar isso aqui, tá? Ele vai ficar, o que reflete em quê, tá? Porque justamente o que reflete aqui já é uma oração subordinada, então ela não tá toda completa ali pra gente saber, tá? Então aqui, ó, contudo, o sistema público de ensino é ineficiente, vírgula. O que é um reflexo da desigualdade que ocorre desde muito tempo, ou o que origina. Aqui, ó. Contudo, o sistema público de ensino é ineficiente, refletindo o que reflete.
o contexto da desigualdade que ocorre desde muito tempo no Brasil. Ok. Outra possibilidade, que está um pouquinho mais descolada disso aqui que você está falando, mas que pode te ajudar, tá? Contudo, o sistema público de ensino é ineficiente, vírgula. Calma que a coisa não vem tão rápido. Tá, vamos lá. Uma outra sugestão, mudando até talvez um pouquinho o sentido do que você quis dizer, mas também é uma outra possível e talvez mais segura, seria assim: contudo, o sistema público de ensino é ineficiente, vírgula, o que só amplia a desigualdade presente desde muito tempo no Brasil, né? Porque uma coisa a gente poderia dizer com tranquilidade, que quando a gente tem um sistema de ensino ineficiente ou deficiente, a gente vai ter as pessoas que dependem dele com muito menos oportunidades do que aquelas que têm meios alternativos de uma educação pública, etc. Tá bom? Devido a pouca ou nenhuma ação feita anteriormente. O que se deve a, né? Bom, aqui, ó, devido a pouca ou nenhuma ação feita anteriormente. Nesse caso aqui, não precisa mesmo da crase, porque o pouca, nesse caso, ele é um advérbio. Pouca coisa, pouca idade, enfim. Ele vai estar ao lado de alguma outra coisa. Então, você não tem aqui essa crase, tá? Então, tá tranquilo. Vamos para a frase seguinte. Aí a gente tem aqui. Nessa lógica, segundo Immanuel Kant, aqui precisa de uma vírgula depois do Kant. Então, segundo fulano, vírgula, de acordo com ciclano, vírgula, tá bom? O ser humano é aquilo que a educação faz dele. E aí as aspas estão aqui para dizer que você está fazendo uma citação direta, né? E então está tudo tranquilo. Dessa forma, a educação é capaz de reestruturar a dissemelhança que ocorre entre essas regiões do país. Deixa eu só verificar dissemelhança. Nesse caso aqui, ó, a questão é de grafia, ó. Dessemelhança é com E, é dessemelhança e não dissemelhança, beleza? Eu acho que tem uma outra ocorrência que aí é só também fazer a mesma correção. Bom, com relação ao linha, estamos aqui, tá? Contudo, qual que é a impressão que eu fiquei quando eu li esse parágrafo? Ele está falando só da educação, o que pode ser um fator que influencia na questão da democratização do cinema no Brasil, mas em nenhum momento ele traz a questão direta. Ele tá assim, o seu problema está aqui e ele tá orbitando e volta, mas ele não chega a se ligar, tá? Você não trouxe a questão aqui para o cinema especificamente. Então esse é um argumento que ele daria para dizer que ele está saindo um pouquinho do seu assunto, tá? Você está muito amplo aqui e o leitor ele fica se perguntando, beleza, muito legal isso aí que você falou, mas e até razoável, mas o que isso tem a ver com a questão do porquê que o cinema não está democratizado no Brasil? De quais os problemas que influenciam nessa questão? E aí, só para te dar uma ideia do que podia ser, pode ser que o cinema seja muito caro, e aí tem pessoas que podem pagar por ele, pessoas que não podem. Pode ser que o cinema seja muito elitizado, então pessoas que não acham que cinema seja para o meio social delas, elas ficam com, sei lá, elas não têm tanta vontade de ir. Não sabemos, tudo pode acontecer, tá bom? Mas eu diria que o argumento do preço ele é bem mais razoável, é bem mais fácil da gente focar. Vamos então para o parágrafo seguinte, que é o segundo parágrafo de argumentação. Ademais, a elaboração da Constituição Federal de 1988, olha a dita cuja que eu falei lá em cima, né, que é a Constituição do Brasil, do período de redemocratização, né? Ademais, a elaboração, deixa eu só marcar aqui, né, para ficar mais fácil. Ademais, a elaboração da Constituição Federal de 1998, eu errei o ano, eu passei 10 anos.
Ademais, a elaboração da Constituição Federal de 1988 foi baseada no sonho de bem-estar social para todos os indivíduos, incluindo essas pessoas que não possuem acesso às salas de cinema. Ok. Aqui a gente tem uma vírgula que não pode estar aqui. Essa aqui, ó. Tá? Por quê? Veja que logo depois dela tem uma construção verbal. Foi baseada, essa locução verbal aí. E o que isso diz pra gente? Puxa, geralmente, quando tem um verbo que vem antes dele é sujeito e que vem depois é complemento. Porque o verbo e seus complementos formam a parte essencial do predicado. E olha que interessante, se a gente pergunta para o verbo nesse caso ele é nosso confidente, ele fala as coisas pra gente. Verbo, o que foi baseado o verbo? Ah, a elaboração da Constituição Federal de 88. Ok. Então, olha só o que a gente tem aqui. A elaboração é um substantivo feminino, né? Que é a elaboração que foi baseada. Então, aqui nós temos o nosso sujeito. Quando a gente fala aqui, ó, da Constituição Federal de 1988, isso é o complemento nominal, que está complementando o nome, ou seja, o substantivo. E essa parte aqui é o sujeito dessa oração. Aí o que vem depois da vírgula já é logo o verbo, o que nos diz que o que foi baseado, né, foi baseado no quê? No sonho de bem-estar social, e aí continua. Aqui a gente tem o verbo e seus complementos. Então, o que essa vírgula ela está separando no fim das contas? O sujeito do predicado. E a gente nunca separa o sujeito do predicado com vírgula, tá bom? Digamos que só tenha acontecido aqui, nunca antes no seu texto e nunca depois na história do seu texto. Beleza, o que a banca vai olhar e falar, é uma coisinha ali que passou. Mas é uma coisinha bem problemática. Toma muito cuidado, tá? Eu sei que o mundo da vírgula, ele tem muitos meandros que a gente vai passar a vida inteira consultando gramática pra gente ter certeza de onde a gente tá tascando uma vírgula ou não. Mas essa é uma regra que fica muito mais interessante quando a gente põe comida no meio. Eu não sei o que vocês acham, tá? Eu sou uma pessoa que eu estudei gramática e estou estudando e continuarei estudando. A gente sempre tá aprendendo. E pra mim, como eu gosto muito de comida, quando entra a comida junto com a gramática fica um pouco melhor. Então o que temos? Eu criei a regra do miojo, tá? Então imagina que o sujeito e o predicado, eles são itens que se requerem. O sujeito é um bichinho que precisa de um predicado para formar uma oração. E o predicado, ele não faz sentido se não tiver um sujeito. Quem que foi baseado? Quem que fez aquilo? Quem que saiu? O que aconteceu, tá? De maneira que, se essas duas coisas se pedem, não faz sentido a gente separar elas com uma barreira, tá? Por exemplo, imagina que você chegou em casa, que agora estamos em pandemia, quem pode ficar em isolamento social fica, né? Mas imagina que não tivéssemos pandemia, você saiu de casa, foi trabalhar, foi estudar, passou o dia inteiro e está chegando faminto ou faminta em casa e não tem nada para comer. Aí você abre o armário e, como se fosse um filme de terror, não tem nada nele, apenas um miojo centralizado lá no armário, né? Quase com a plaquinha da Alice nos Países Maravilhas, coma-me. Aí o que você faz, né? Com muita fome, seu estômago te fala, come, né? Manda esse miojo pra dentro, manda ele pra mim que eu faço o meu trabalho. E aí você pega a água, começa a ferver a água, mas quando a água ferveu e você tem que abrir o pacote do miojo, o pacote não abre. Gente, eu não sei se isso acontece sempre com vocês, mas comigo acontece. Um pote de Nutella que a gente não consegue abrir, um pote de alguma coisa que tá com tanta pressão que a gente não consegue abrir, um pacote de miojo que ele tinha que abrir assim, às vezes eu já tive que pegar a tesoura pra cortar. Eu quero morrer quando isso acontece, meu estômago fala, eu não acredito. Chegou nos 45 do segundo tempo pra perder de goleada, né? Então, qual que é a ideia? Esse pacote de miojo que não quer abrir, ele é a vírgula entre o sujeito e o predicado. Foi legal. Foi meio... A história teve muitos meandros, teve muito suspense, mas foi legal. Me ajudou bastante a entender, ajuda meus alunos. Lembra da regra do miojo? Entre sujeito e predicado, não colocamos uma vírgula
entre o miojo e a nossa fome, não colocamos um pacote que não abre, beleza? Vamos pra frente, então. Aí temos aqui, entretanto, cadê? Deixa eu pegar aqui a segunda frase aqui. Entretanto, é notório que o poder público não cumpre o seu papel enquanto agente fornecedor de direitos mínimos, uma vez que é perceptível que em certas regiões, como Norte, Nordeste, periferias urbanas e cidades pequenas do interior, não possui nenhum incentivo à construção de meios de lazer como salas de cinema. Aqui a gente tem algumas coisinhas na construção dessa frase, então vamos lá. Entretanto, é notório que o Poder Executivo não cumpre o seu papel enquanto agente fornecedor de direitos mínimos. Até aqui, ok, tá? Aí vem uma vez que. Uma vez é perceptível que. O que é perceptível? Que em certas regiões, ok, temos aqui em certas regiões, como? Quando a gente põe o como nesse caso aqui, a gente está iniciando uma exemplificação. Que regiões são essas? Como X, Y, Z, H. Aqui a gente poderia pôr uma vírgula para deixar mais claro para o leitor, porque esse período ele tá longo, tá? Então, em certas regiões, vírgula, como Norte, Nordeste, periferias urbanas e cidades pequenas do interior, aí acaba a enumeração, tá? E depois a frase ainda continua, então mais interessante ainda isolar isso aqui com vírgula, tá? Como você já tem aqui, é perceptível que em certas regiões não possui, vou chegar no não possui, mas em certas regiões não existe um incentivo. Então, o sentido básico da frase já está feito. Esse como Norte, Nordeste, as cidades que você está, as regiões que você está exemplificando, isso a gente poderia dizer que é um aposto explicativo. É algo além do básico que você está colocando para dar um plus na sua frase, na sua informação. Então, ensanduichar, olha a coisa da comida de novo, ensanduichar isso entre vírgulas, ajuda você a não perder a ideia olha, a palavra sumiu. A ideia da estrutura básica da sua frase, tá? Então, imagina que as vírgulas são os pães e tudo que é o recheio muito gostoso daquele sanduíche é o aposto explicativo, é a partícula que introduz uma informação além do que precisa na sua frase, mas que pode ser bem legal, tá? Então, vírgula, como Norte, Nordeste, periferias urbanas e cidades pequenas do interior, vírgula, não possui nenhum incentivo. Agora vamos para o que está antes e depois do azul que eu selecionei aí. É perceptível que em certas regiões não possui nenhum incentivo. O correto seria assim: é perceptível que em certas regiões não existe nenhum incentivo. Não há nenhum incentivo. Beleza? Algo não existe em algum lugar. Porque o possui aqui, ele tá num sentido pessoal, quem possui. Mas o ter e estar no sentido de, digamos assim, desculpa, o haver, o ter, o possuir, nesse sentido de existência, eles são usados no impessoal, tá? Então, em certas regiões, não há nenhum incentivo à construção de meio de lazer, como salas de cinema. Então, aqui, ó, não há nenhum incentivo a quê? Então, quando existe incentivo, há o incentivo a alguma coisa. Já tem a preposição a. E construção é um substantivo feminino. A construção, não é o construção, né? Então, aqui a gente tem a crase clássica, que é a união da... O que você é? Hã? Não tô escutando. Você é uma preposição, obrigada. O Tico e o Tax estavam brigando aqui. Muito obrigada por me lembrar, minha mão. Bom, da preposição, é a união da preposição com o artigo feminino, ok? Então, aqui nesse incentivo à construção tem que ter uma crase. Por meio de lazer, desculpa, a construção de meio de lazer, vírgula, como salas de cinema. A ideia é a mesma lá de cima. Esse como ele está exemplificando o que seria um meio de lazer, está especificando, é como se fosse um aposto explicativo, ok?
Mas como a frase termina nele, não precisa de uma vírgula depois, porque logo vem o ponto final. Vamos pegar então o fim do seu parágrafo. Dessa maneira, percebe-se que essa inaceitável questão de vulnerabilidade dessa população configura não só um desrespeito colossal, mas também uma desvalorização descomunal e que, portanto, deve ser modificada em todo o território nacional. Vamos lá. Dessa maneira, percebe-se que essa inaceitável questão de vulnerabilidade social dessa população configura aqui, ó. Algo configura não só X, mas também Y. Essa vírgula aqui não tem, tá? Só tem a vírgula depois do colossal. Então, a estrutura é essa. Algo configura não só X, vírgula, mas também Y. E, gente, essa estrutura vocês podem replicar, ok? Não só X, mas também Y. Não apenas X, vírgula, como também Y. Isso acontece não só em X, vírgula, como também em Y. Isso é muito legal. Tenham em mente essas equações da malandragem honesta do português contemporâneo, beleza? Então, vamos para frente. Não só um desrespeito colossal, vírgula, que já tá aí, mas também uma desvalorização descomunal e que. Vamos lá. Vamos pegar o colossal e o descomunal. A ideia aqui não é que tá errado do ponto de vista gramatical, mas do ponto de vista dos usos da língua, principalmente da regra do jogo que o vestibular pede, são palavras que elas têm uma ideia de exaltação, colossal, nossa, é muito grande, tal pessoa tem uma fama colossal, ou tal pessoa tem uma força descomunal, é muito grande, é muito uau, né? Tanto que já terminei colossal, descomunal, muito uau. E qual que é o problema com palavras que são muito da exaltação de alguma coisa? Elas estão apelando mais pro embasbacamento, mais para a ideia de uma imagem que é da imaginação, que é de uma abordagem mais do sentimento, do que propriamente de uma abordagem racional. Então, vou te dar a sugestão de palavra para você por aqui. Não só um desrespeito, não só... essa questão de vulnerabilidade dessa população configura não só um grave desrespeito, mas também uma desvalorização. Uma desvalorização exacerbada. Exacerbada é melhor do que descomunal, tá? Mas também uma desvalorização exacerbada e que, portanto, deve ser modificada em todo o território nacional. Ponto final no linha a linha, vamos aqui para o geral deste argumento. Aqui, eu diria que você está, de fato, falando da questão da democratização do cinema. Você está colocando que, apesar da Constituição Federal prever tal coisa, o que acontece na realidade é muito diferente, né? O poder público, ele não está fazendo o que ele deveria fazer. Aliás, eu percebi agora, não tinha visto isso antes, que o poder público também está com letra maiúscula. E não precisaria estar. É a coisa que eu falei da maiúscula alegorizante lá num ponto anterior do vídeo, tá? Nesse caso, eu diria que o seu argumento está dentro do que precisa, tá? Mas o que eu te aconselho, até aqui do que eu já te conheci por meio do seu texto? Procura fazer frases um pouco menos complexas na sua estrutura. Eu não li outros textos seus, eu não sei se é um hábito que você tem ou se só aconteceu nesse texto, mas às vezes você faz erros de concordância ou erros de alguma outra coisa, porque por conta do tamanho mesmo da frase você acaba se perdendo. E vou te contar, isso é natural, acontece comigo, com você, com todo mundo. Por isso que eu te recomendo fazer uma frase mais curta. Por exemplo, uma oração principal e uma subordinada, duas orações coordenadas, ou melhor, uma oração coordenada com a outra. Assim, não vai juntando, fazendo o trenzinho da oração principal que puxa várias subordinadas. Isso acaba sendo problemático, tá bom? Vamos então, finalmente, para o grande finale,
né, da conclusão. Então, vamos lá. Vamos, então, finalmente para o grande finale, né, da conclusão. Então, vamos lá. Aqui é a retomada da tese. Então, infere-se, portanto, que ainda há entraves para garantir a solidificação de políticas que visem a construção de um mundo melhor. Esse visar a, ele tem, assim, se a gente pegar o dicionário de concordância verbal, que visam a, enfim, ele vai ter um verbete enorme, tá? Eu vou consultar, então aguenta aí que eu já volto. Visar. Olha, o verbete do verbo virar é ainda maior, né? Eu não sei se vocês conseguem ver, mas o verbo visar é esse aqui, ó. Que começa aqui e termina aqui. Provavelmente eu vou cortar a parte em que eu tô lendo, então o que vocês vão ver daqui a pouco já é eu respondendo isso daqui, pra saber se esse visar tá com a concordância de boa ou não, tá bom? Beleza, então vamos lá. Já consultei o dicionário de regência verbal, que é esse aqui, né, do Celso Pedro Luft, que é uma referência muito boa, tá? Vou te contar. Teve uma vez que eu estava dando aula de redação, e aí eu precisei de uma informação, de uma regência, né, de consultar uma regência verbal. Eu sei que tem aqueles sites que tem as informações, eu sei que eles são bons. E aí, no guia do estudante tinha um verbete que eu consultei, tinha essa referência, olha, dicionário de regência verbal do Celso Luft. Eu falei, gente, tem um dicionário só de regência verbal. Eu fiquei tão feliz. Eu fui na Amazon, comprei o dicionário. Na verdade, ele tem um par, que é esse aqui, ó, que é o dicionário de regência nominal. Gente, eu comprei porque pra mim é ferramenta de trabalho. Então eu tô sempre consultando ou nas minhas aulas de redação ou para as minhas revisões de texto. Então, fiz esse investimento, comprei, eles chegaram. Na semana seguinte eu fui dar aula de novo para essa minha aluna. Eu falei: "Olha que legal, chegou! Não é tão divertido, que bacana, eu tava muito feliz". Aí ela olhou para mim assim e falou, mais com delicadeza do que com deboche. Ela falou: "Ai, Ana, você não é normal, né?" E eu falei: "Putz, não sou." Ou seja, eu sou a louca da linha em branco, que sempre dá sugestão para os meus alunos completarem as linhas e colocarem mais coisas na redação se precisar. Eu sou a louca do dicionário de regência verbal. Só para falar, eu sei que eu não sou normal, mas a minha ideia é, com a minha anormalidade, facilitar a vida de vocês, tá bom? E principalmente, Matheus, no caso aqui, a sua vida, tá? Então, tudo isso só para te dizer que pode colocar esse verbo visar com o sentido de ter objetivo, com a finalidade de, como transitivo indireto, com a preposição a. Visar a isso, eu viso ao futuro dos meus filhos quando faço tal coisa, ok? Aqui, então, retomando. Essa frase aqui é a retomada da tese, em que você reafirma a opinião que você colocou lá no finzinho da sua introdução. Então, olha que interessante. Na introdução, a gente tem contexto, problema e tese. Na proposta de intervenção, depois dos dois argumentos, a proposta começa com a retomada da tese. Então, existe isso aqui, ó, existe uma circularidade que o leitor da banca vai procurar entre a tese que você colocou para começar a sua argumentação, a tese que você pôs no fim da introdução, e a proposta, enfim, e a retomada da tese no parágrafo da conclusão. Então, fica ligado nisso, tá? De qualquer modo, você cumpre esse requisito aqui, tá? Contudo, é claro que temos aqui que visem a construção de um mundo melhor, que é isso aqui, ó. Que visem a construção de um mundo melhor. Aqui, eu entendo que você, de repente, quis fazer uma ligação com as constituições que você citou, né? Que trabalham num patamar de, se não tivéssemos problemas, o que todos deveriam ter, né? É um modelo que a gente segue para ser sempre um pouquinho cada vez melhor. Mas visar, enfim, construir um mundo melhor é uma coisa muito ampla, tá? Busca substituir por uma coisa um pouquinho mais específica, como, por exemplo, infere-se, portanto, que ainda há entraves para garantir a solidificação de políticas que visem a construção de um acesso mais democrático ao cinema, tá? Porque essas são, inclusive, palavras presentes no comando da redação, da proposta, ok? Para que essa desigualdade acabe, então, agora entrando de fato na proposta de intervenção, que está
Opa, aqui, ó. Então, vamos aqui nessa frase seguinte. Para que essa desigualdade acabe, urge que quem? O Ministério da Cidadania, o agente, faça incentivos fiscais às empresas construtoras de cinema. É a ação. Então, quem não é o marido da Barbie, tá? Só para pessoas que lembrem que a Barbie teve um marido um dia, que ele se chamava Ken com K. E então vamos lá. Um Ken vai fazer um o quê, que é uma ação. O que ele vai fazer? Incentivar empresas construtoras de cinema. Para quê? Para que haja um aumento dessas salas nas regiões mais afetadas. Aqui, o leitor se pergunta, mais afetadas por quê? Por vulnerabilidade, por pobreza, por distância? O que afeta, ok? Então, nesse caso aqui, nem precisa muito. Afetada por X é uma palavrinha e uma preposição só. Afetadas pela desigualdade, afetadas pela pobreza, afetadas pela falta de opções de lazer. Fica à vontade para só dar uma pequena complementada, beleza? O verbo afetar, ele pede complementos. Quem afeta, afeta alguém. Algo é afetado por alguma coisa, ok? Por isso que eu te dei essa sugestão. Então, já temos quem vai fazer o quê, para quê. Faltou o como. Como que vai fazer isso? Né? Que é o meio pelo qual a gente vai atingir o fim. Então, para a gente fazer, para um quem fazer um o quê, ele tem que pensar em como que ele vai fazer esse o quê, tá? Então, esse como é o meio, a estratégia que ele vai usar para atingir, para fazer essa ação, para viabilizar essa ação. Esse elo é um dos requisitos que o Enem pede. Eu tô fazendo isso com a minha mão porque eu sempre uso a minha mão para me lembrar que a estrutura básica da dissertação do Enem tem que cumprir esses requisitos. Primeira frase, retomada da tese, ok. Depois, a gente tem que fazer uma proposta de intervenção que tenha um agente que vai realizar uma ação de alguma maneira. Então, quem vai fazer o quê? Como? Depois, no fim, a gente tem que fechar com o que se espera disso, tá? Com isso, espera-se maior democratização do acesso ao cinema no Brasil, seria uma opção, tá? Mas isso aqui tem que estar no miolo do seu parágrafo. E aqui você só tem o quem vai fazer o quê e você já vai para o que ele vai querer, tá? Então, faltou esse como. Como que vai fazer esses incentivos fiscais? Aí, a gente tem a frase seguinte. Então, cadê? Aqui, ó. Dessa forma, o Brasil poderia superar essa dessemelhança com o Enacuí de lazer que deveria ser garantida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Bom, vou ser sincera com você, vou falar o português claro. Nem precisava dessa frase aqui, tá? Você já está no seu momento de conclusão. Essa frase, ela não traz nenhuma contribuição. Se você apagar isso daqui e colocar uma frase que tem esse como que você ainda não falou na frase anterior, você completaria tudo bonitinho, tá? Enfim, isso pode ser feito por meio de abertura de editais e fiscalização rigorosa dos investimentos viabilizados pelo governo na criação desses aparelhos culturais em lugares remotos. Ok, tá bom? Como que ele vai fazer esse incentivo fiscal? Ele vai dar dinheiro? Ele vai fiscalizar? Ok, pode até ser, tá bom? Vamos então para a frase final, que é essa aqui, ó. Somente assim, o Estado brasileiro poderia democratizar, pois, segundo Hegel, o Estado é o pai da população e tem o dever de cuidar de seus filhos, promovendo assim uma igualdade. Vamos lá. A última frase que tem que ter na proposta de intervenção é essa que eu falei do dedinho. O que se espera? Que consequência, que mudança se espera? Digamos que o que você está propondo aconteça. Uma muito clássica usada é com isso. Aquilo que eu falei, com isso haverá tal consequência boa, ok? Nesse caso, enfim, somente assim se atingirá tal objetivo, tal melhoria, né? Somente assim é uma estrutura que dá para usar.
Aqui, ó, tem uma coisa interessante sobre a palavra estado. Quando a gente está falando o estado da Bahia, o estado de São Paulo, o estado de Minas, o estado de Rondônia, esse estado da federação é com letra minúscula, como está aqui. Quando a gente está falando do Estado brasileiro, da República Federativa do Brasil, do governo federal, a gente fala do Estado com E maiúsculo. Isso não é uma coisa, essa maiúscula alegorizante, na verdade, ela está distinguindo se é Estado da Federação, tipo São Paulo, ou a própria Federação, tipo Brasil, tá bom? Então, nesse caso aqui, o Estado seria com letra maiúscula. Somente assim o Estado brasileiro poderia democratizar. Democratizar o quê? É a mesma coisa que eu falei do afetadas. Afetadas pelo quê? Né? Quem democratiza, democratiza alguma coisa. Nesse caso, a gente até já sabe que democratizar o quê? Mas o leitor ele sente falta desse complemento desse verbo, que pode ser muito curtinho. Democratizar o acesso dos brasileiros ao cinema, né? Aí depois daqui, ó, vem o Hegel, tá? E assim, eu pessoalmente não conhecia essa citação dele ainda, vou dar uma conferida, mas o problema não é a citação em si, o problema é o lugar em que ela está. Você citou o Kant ao longo do seu texto, na sua argumentação, e aqui embaixo você cita o Hegel. E qual que é o problema? É uma citação nova. E uma citação nova é um dado novo num parágrafo que ele não pode conter esse tipo de dado novo. A proposta de intervenção, ela vai trazer, obviamente, informações novas que você não falou no texto, na sua argumentação. Mas ela faz isso em nome de propor melhorias para aqueles problemas que você levantou nos seus argumentos. Nesse caso, o Hegel não está cumprindo esse papel. Ele não está te ajudando a fazer um prognóstico de resolução, uma proposta de intervenção. Ele só está aqui como um recurso de fechar bonitinho, tá? Então, ele vai ser considerado pela banca como uma informação nova, uma informação fora das informações novas que são admitidas numa proposta de intervenção, e você com certeza que não levaria os 200, tá? Digamos que você fizesse assim uma retomada do Kant, porque o que você citou ao longo do seu texto, você pode retomar aqui, fica bonito, por exemplo. Somente assim o Estado brasileiro poderia democratizar o acesso a esse meio de lazer no país, vírgula, aliando, ampliando o potencial que a educação pode fazer pelos cidadãos, sabe? Enfim, nem tô tão segura de que essa minha sugestão seja uma frase assim tão boa. Mas a ideia é, o que você citou ao longo do seu texto, você pode retomar nessa última frase para fechar bonito, tá? Não dá para citar uma pessoa que você nunca falou dela, ou uma citação nova da mesma pessoa que você citou antes, aqui nesse último momento, beleza? Bom, eu vou ficando então por aqui, tá? Essa foi, procurei te dar o máximo de informação possível para que você enxergue o seu texto de uma outra maneira e busque caminhos, né? Eu sempre procuro te dar essas frases, te dar exemplos para tornar palpável o que eu estou dizendo, de modo que você então agora já sabe como você poderia melhorar esse texto. E digo mais, quando a gente reescreve um texto, imaginando que você, Matheus, reescreveria esse, a gente pega uma experiência de lidar com o texto, de resolver problemas dele, que vai ser para os outros textos. Eu iria além, diria que para a vida. Então, acredite, isso vai te ajudar bastante, tá? Você já percebeu, não só você, Matheus, mas qualquer outro você, querido escrevinhador que está vendo esse vídeo até este momento, né? Vocês já perceberam que eu sou pouquíssimo concisa. Eu adoro falar. Então, se você me deixar aqui falando, eu vou falar até amanhã. Então, sem mais, eu me despeço. Beijo pra você. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários desse vídeo, que eu vou fazendo o possível para responder, tá bom? E é nóis. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.